Na matemática, há uma teoria que aborda diferentes áreas, com diversas aplicações e que vem ganhando cada vez mais notoriedade. O seu nome é Teoria do Caos. A teoria do caos é um ramo de estudo que explora fenômenos considerados imprevisíveis. Os que estudam essa área buscam encontrar padrões e características previsíveis para esses fenômenos. Esse ramo de estudo foi pioneiramente estudado na década de 60 pelo meteorologista, matemático e filósofo Edward Lorenz. Executando simulações meteorológicas em um computador simples, Lorenz percebeu que alterações mínimas nas condições iniciais de suas simulações provocavam resultados totalmente diferentes entre si. Ao tentar replicar o experimento, Lorenz reduziu o número de casas decimais da sua variável x em 3, ou seja, pegou o valor encontrado no primeiro teste em certo ponto e utilizou-o com 3 casas decimais a menos. Isso explica por que é tão difícil fazer previsões sobre o tempo, já que pequenas alterações climáticas, como umidade ou uma mudança na direção dos ventos, podem alterar significativamente a previsão do tempo a longo prazo. A grande sensibilidade às condições iniciais, determinada por Lorenz, o levou a criar e nomear o famoso efeito borboleta, que explora o fato de um simples bater de asa de uma borboleta, que altera minimamente a condição dos ventos de certa região, poder eventualmente causar um furacão em alguma parte do planeta. A necessidade do seu estudo veio da existência e do estudo de diversos sistemas, por exemplo na física, em os quais não havia ordem, impossibilitando seu estudo através da física tradicional linear. A tentativa de mapear resultados deste tipo levou à criação, também, do gráfico tridimensional chamado Lorentz Attractors. Um exemplo do tipo de sistema explorado pela teoria do caos, chamado sistema dinâmico não linear, é o pêndulo duplo. Este é, basicamente, um conjunto de dois pêndulos, em que a origem do primeiro está fixa em um ponto, e na sua extremidade está a origem do segundo. A ponta do segundo pêndulo traçaria linhas em um plano. O movimento do pêndulo duplo é altamente dependente da sua posição inicial, e, dependendo desta, pode levar a caminhos muito diferentes do de um pêndulo comum, quase aleatórios, os quais são marcados em um plano. Em um plano tridimensional, há um ponto que se move ao longo do tempo, o sistema dinâmico. Este seria a ponta do segundo pêndulo. Em certos casos, o sistema se mantém próximo de um certo ponto no plano, o que mostraria a existência de um certo padrão. Este ponto é um atrator. Atratores podem ser duplos, como o de Lorentz. Lorentz formulou relações matemáticas que simulam e mostram o movimento e a dinâmica das massas de ar. Basicamente, representam o fenômeno de convecção das massas de ar quentes e frias. Elas, se postas em um simulador, resultam num processo demonstrado. Devido à sua forma, também é chamada de borboleta de Lorentz, o qual possui dois atratores, ao invés de um só, como seria para o pêndulo duplo. Para essas equações, a sua variável determinante, a condição inicial, o x, é variável. Para cada valor de x, o sistema dinâmico se comporta de uma maneira diferente. Se essas equações forem postas em um simulador e os parâmetros para x forem aplicados, o sistema dinâmico forma um gráfico tridimensional, que são os mesmos Lorentz Attractors. Importante: não se pode prever, ao analisar os atratores, quando que o sistema trocará de atrator, ou seja, quando que ele saltará de um lado para o outro. No exemplo, vemos dois gráficos diferentes sendo simulados. Sendo um gráfico tridimensional, apresenta três conjuntos de variáveis, em três sentidos do gráfico. IC significa a condição inicial, e percebe-se uma alteração mínima da condição inicial de um dos três parâmetros. Embaixo, fez-se o gráfico a ser preenchido simultaneamente aos dois acima, que mede a distância do gráfico entre as soluções 1 e 2, entre as duas curvas. As curvas se comportam de maneira extremamente similar, no início, mas perde-se este padrão e o comportamento torna-se totalmente caótico. Uma técnica comumente usada para medir a variação dos resultados é a comparação das medidas de distância entre os atratores e pontos no gráfico,
em função da condição inicial. Essas distâncias e suas variações são muito mais claras se modificadas as casas decimais da condição inicial, o que explica a imprevisibilidade do tempo e do clima. Só se consegue prever o clima com precisão para os próximos 5 dias. Por mais que as alterações nas condições iniciais sejam mínimas, os gráficos acabam se comportando de maneiras distintas. A teoria do caos também tem relação com os fractais, que são formas geométricas complexas caracterizadas pela sua autossimilaridade. Os fractais são usados em áreas como a cinematografia, fazendo com que animações se tornem mais realistas. Suas análises, por matemáticos como Benoit Mandelbrot, levaram à conclusão de que o caos estava presente em todos os elementos da natureza. O rearranjo desse caos na natureza resulta em casos como os fractais naturais, vistos na couve-flor e no floco de neve. Além disso, tem diversas outras aplicações, como na economia, em que os fractais se aliam de fórmulas e princípios da teoria do caos para realizar previsões. Nesse âmbito, é utilizado o fractal 5,3, mas ainda assim as suas previsões sofrem da mesma variabilidade dos sistemas caóticos. Esse tipo de inconsistência marca o efeito borboleta, o qual trata das eventualidades da vida. Sorte é algo, por mais incoerente que pareça, racional. A nossa experiência de vida, em diversas situações, é um conjunto de fenômenos caóticos que, por coincidência ou por sorte, se rearranjaram daquele modo. A teoria do caos, inclusive, refuta a ideia do destino. Quando um sistema depende da ação e do comportamento humano, considerando a sua imprevisibilidade e a sua capacidade de escolher o que fazer, o sistema se torna ainda mais imprevisível. Todo acontecimento é, desse modo, um conjunto de decisões. Haveria, portanto, sorte. Schedule is the essence of chaos. I'm still not clear on chaos. It simply deals with predictability in complex systems. The shorthand is the butterfly effect. A butterfly can flap its wings and be king, and in Central Park you get rain instead of sunshine. Why? And then I go too fast. I did a flyby. No, give me that big glass of water. We're going to conduct an experiment. It should be still. The car's bouncing up and down, but that's okay. It's just an example. Now, then put your hand flat like a hieroglyphic. Now, let's say a drop of water falls in your hand. Which way is the drop going to roll off? Of which finger, or over the thumb, or the other side? Thumb. Okay. Okay, now freeze your hand. Don't move. I'm going to do the same thing. Start with the same place again. Which way is it going to roll off? Let's say back. Same way. Same back. It changed. Why? Because tiny variations, the orientation of the hairs on your hands. Hey, Ellen, look at this. The amount of blood descending your vessels, imperfections in the skin. Imperfections in the skin? Microscopic. And never repeat and vastly affect the outcome. That's one. Unpredictability. Right? There. Look at this. See? I'm right again. Nobody could have predicted that Dr. Grant would suddenly jump out of a moving vehicle. Alan? There's another example. See, here I'm now by myself. Pode-se ver, assim, de onde que surge a necessidade de estudo da teoria do caos. Seja ligado às ciências ou a eventuais fenômenos da vida, como as coincidências, a teoria do caos e o que estudo estão presentes em todo lugar. Ainda que complexa, esta teoria ainda deve ser muito estudada. Esta é, assim, a teoria do caos.